Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Você já sentiu como se sua vida estivesse desmoronando ao seu redor? Já passou por experiências tão dolorosas que sentiu que não havia mais razão para viver? Pessoalmente, nunca cheguei ao ponto de sentir-se assim, mas já passei por momentos difíceis. Aliás, há poucos meses, nossa família passou por um período bastante desafiador, depois que meu filho, que é extremamente alérgico a nozes, foi exposto a certos tipos de comida que continham tais sementes. Ele nem as comeu, mas as partículas no ar foram suficientes para levá-lo à UTI, onde precisou de um respirador por uma semana. E o programa de hoje, o que Jó sabia? Bom, foi um período recheado de muito estresse. Algumas vezes quase o perdemos, mas ele conseguiu se recuperar, embora ainda apresentasse algumas sequelas físicas. Com a autorização do corpo clínico, minha esposa e eu visitamos brevemente uma vez por dia. Ela ficava com ele por 15 minutos pela manhã e eu por 15 minutos à noite. Lembro-me de que, logo depois de quase o perdermos pela segunda vez, tive uma revelação impactante. Lembro-me de pensar que todas as coisas que me estressaram há alguns dias antes não eram nada comparadas ao que eu estava vivenciando naquele momento. E, sinceramente, eu desejei ter, digamos, um nível normal de estresse. Mas o que fazer quando a vida se torna extremamente difícil? Como encontrar forças para seguir em frente? Olá, eu sou Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde abordamos diversos tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de nosso Salvador, que pode ocorrer quando menos esperarmos. E hoje vamos analisar a história de Jó, especificamente como ele superou as perdas devastadoras que sofreu. O que Jó passou ainda é o padrão para a maioria das pessoas quando se trata de perdas e sofrimentos avassaladores. E como ele superou tudo que sobreveio à sua vida? Que tipo de conhecimento que ele possuía que deu forças para continuar confiando em Yahuwah, apesar de tudo que lhe sobreveio? O Will Santos compartilhará conosco alguns insights sobre este personagem. Depois, na nossa caixa de mensagens diárias, o Will responderá a uma pergunta que temos recebido com bastante frequência. Por que nós ainda usamos o título Deus, mesmo tendo conhecimento do nome divino? E, em seguida, a Laura Lee tem uma promessa fantástica para aqueles que precisam da força que vem de Yahuwah e que nos sustenta em nosso jornadear diário. Will, o tempo é todo seu. Obrigado, Chris. Eu gostaria de começar contando sobre uma pessoa chamada Jerry. Ele nasceu em uma família de judeus lituanos que fugiu para os Estados Unidos para escapar da perseguição. Seu pai era alfaiate e quando Jerry ainda era adolescente, seu pai foi morto em um assalto que teve seu final trágico. Um ladrão de loja o socou com uma força descomunal na região peitoral, causando um ataque cardíaco fatal. Não foi uma vida fácil, como você pode imaginar.
Quando Jerry ainda estava no ensino médio, ele fez amizade com outro garoto chamado Joey. Os dois garotos tímidos e pacatos se deram muito bem, os quais tinham uma paixão muito grande por ficção científica e filmes. Jerry adorava escrever e Joey adorava desenhar, e juntos eles criaram um super-herói. Um herói tão forte que nenhum golpe no peito jamais o mataria. Um herói que insistia em derrotar os vilões e que lutava pelos menos privilegiados. Juntos, Jerry Siegel e Joey Chester criaram o Superman. Sério? O herói dos quadrinhos que virou uma série de filmes de Hollywood? Exatamente. Quando esses jovens introvertidos se viram diante de perdas e dificuldades avassaladoras, eles imaginaram exatamente o que precisavam e desejavam. Um herói forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Eles até o chamavam de Homem de Aço. Dá pra ver com a criação desse personagem ajudaria Jerry a lidar com a perda do pai. Seu super-herói luta pela causa dos inocentes e derrota os vilões e é imortal. É isso aí. O que eu quero dizer é que quando a vida é desafiadora e quando estamos sofrendo, buscamos algo que nos dê forças para continuar lutando. E Joey e Jerry encontraram essa válvula de escape em um mundo imaginário. Isso pode ser uma ferramenta útil de sobrevivência, mas quando tudo desmorona e sua imaginação não é suficiente para te ajudar a superar as dificuldades, você precisa de algo mais. Eu acredito que a história de Jó pode nos ensinar como obter a fé necessária para acessar a força que precisamos para vencer até mesmo as piores adversidades que a vida ou o diabo podem nos impor. Vamos ler. Por favor, Chris, abra no primeiro capítulo de Jó e leia os versículos 1 a 5. Ok. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó não era apenas o equivalente a um bilionário dos nossos dias, mas também era um homem verdadeiramente piedoso. Mas acho que havia algo que ele observava em seus filhos que o deixava apreensivo. Talvez eles tivessem padrões mais mundanos ou mesmo não demonstrassem levar a sério as coisas espirituais como ele. Nós não sabemos, mas por algum motivo, Jó sentia a necessidade de fazer sacrifícios por seus filhos já adultos, após cada um dos encontros em família. Mas vamos continuar. Versículos 6 a 22. Ok. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Yahua, veio também Satanás entre eles. Então perguntou Yahua a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu a Yahua e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda Yahua a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás a Yahua: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse Yahua a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Yahua.
Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Iahua o deu e Iahua o tomou. Bendito seja o nome de Iahua. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos usar uma linguagem moderna. Em um único dia sombrio, Jó se torna um indigente. Sua capacidade de pagar as contas, sua capacidade de pagar seus funcionários, tudo desaparece de uma vez. E repare na cronologia. Também este falava ainda quando veio outro e disse: e falava este ainda quando veio outro, e assim sucessivamente. Dá para perceber que ele estava atordoado. E então veio a pior notícia de todas, uma notícia que nenhum pai deveria jamais ouvir: a morte de seus preciosos filhos. Não consigo nem imaginar o que Jó estava sentindo. E claramente dá para perceber que ele estava em choque. Ah, tenho certeza que ele estava. O que torna o que ele fez e disse logo após as situações que ocorreram muito importante, porque essas foram as reações de Jó. Você pode controlar suas ações, mas uma reação é diferente. É sua resposta imediata e instintiva, antes mesmo de você ter tempo para pensar. E qual foi a primeira reação de Jó? Versículo 20. Ele adorou o seu Criador. Não, ele não fez isso. Leia de novo. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ele adorou. Mas primeiro ele rasgou o seu manto e rapou a cabeça. Em sua cultura, isso era o que se fazia quando se estava de luto. A primeira reação de Jó, e é uma reação humana muito normal, foi se entristecer. E ele tinha muito pelo que se entristecer. Sem dúvidas, isso nos mostra que o luto não é pecado. Às vezes, cristãos ultraconservadores adotam a postura de que, a menos que estejam alegres e radiantes o tempo todo, eles estão, de alguma forma, desonrando a Iahua e demonstrando falta de fé. Mas isso não é verdade. Como Salomão disse, há um tempo para tudo, e há um tempo para se entristecer também. Isso é apropriado e não é pecado sentir tristeza. E o que Jó fez? Ele adorou. Sim, e é muito revelador que a adoração tenha sido uma das primeiras reações de Jó. Quantos de nós teríamos essa como nossa primeira reação? Acho que não muitos. Honestamente, acho isso fora de série. Eu já vivi o suficiente para ter perdido algumas pessoas próximas. E embora eu não tenha culpado Iahua, minha primeira reação instintiva também não foi me curvar e adorá-lo. Nem eu. Por que você acha que ele agiu assim? Como essa pode ser a reação inicial de Jó? Vamos falar sobre isso, porque eu também estava me questionando também. Leia o versículo 21 novamente, pois ele nos dá uma pista sobre o que ele estava pensando. O que Jó disse? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Iahua o deu, Iahua o tomou. Bendito seja o nome de Iahua. E Moisés, o autor deste livro, acrescenta: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Hoje, muitas pessoas veem Yahweh como uma espécie de Papai Noel que vem do céu e agrada a todos. Peça o que você quiser, e se você tiver fé suficiente, você o receberá. Não gostamos de falar sobre Yahweh, tirando coisas de nós. Mas Jó não se importou. Em uma das suas falas ele diz: Yahweh o tomou. Isso nos deixa desconfortáveis e irrequietos, não é mesmo? Não gostamos de pensar em Yahweh como responsável pelas nossas perdas. E, no entanto, nos dizem que as palavras de Jó, as quais afirmam que Yahweh era responsável por sua enorme perda, não implicavam que Deus tivesse cometido qualquer injustiça. Ele estava enganado? Digo isso porque Satanás era o responsável, não era? Isso nos leva à primeira coisa que Jó sabia e que eu quero que nos lembremos em nossos momentos de provação. Yahweh está no controle absoluto. Isso é o que trouxe conforto a Jó e é o que nos confortará e nos dará forças para nós também perseverarmos pacientemente nas provações. O que Jó está fazendo é reconhecer o poder soberano de Yahweh. Ele diz claramente: "E Yahweh o deu e Yahweh o tomou." E ele não está acusando a Yahweh de uma forma tola. Em vez disso, ele está reconhecendo que tudo o que acontece se deve à ação direta de Yahweh, ou à sua aquiescência. Sim, mas como isso o confortaria? Quer dizer, é um consolo bem desanimador quando ele está falido e seus filhos mortos. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que seria mais fácil culpar o diabo, pois é o que eu faria. Nada deste relato sugere que Yahweh teria feito isso se Satanás não tivesse aparecido e zombado dele. Podemos dizer que Satanás fez isso? É correto pensar assim? Claro que sim. Era exatamente isso que ele estava fazendo. E é neste capítulo que temos uma pista de que existem outros mundos habitados que nunca caíram nos enganos de Satanás. Em Lucas 3, temos a linhagem de Yahushua em ordem ascendente. No versículo 38 diz que Cainã era filho de Enos, Enos filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então Adão, como o primeiro ser criado da raça humana, é chamado de filho de Deus. Jó 1, versículo 6 fala dos filhos de Deus vindo e se apresentando diante dele. Se todos eles são os líderes de raças como Adão era, eles são representantes de seus mundos. E Adão, é claro, não está lá, uma vez que ele morreu em decorrência de seu pecado. Mas Satanás aparece em seu lugar e Yahweh basicamente lhe pergunta: "O que você está fazendo aqui?" E qual foi a resposta de Satanás? De odiar a terra e passear por ela. Basicamente como um cão. Ele está marcando o território dizendo: "A terra é minha." E repare que Yahweh não contesta sua fala. Satanás tomou os direitos de propriedade de Adão e por isso pôde nos representar no céu até que Yahushua pudesse nos redimir, retomando exatamente de onde Adão caiu. E Satanás perdeu o direito de subir ao céu. Verdade. Yahushua, como o segundo Adão, é agora o nosso representante nas cortes celestiais. Em vez de contestar a posse do mundo por Satanás, Yahweh nega que ele tenha todo sob seu controle. Ele diz: "Certo, então você roubou a terra, mas nem todos são seus. E você viu o meu servo Jó?" Senhor, por favor, não chame a atenção de Satanás para minha pessoa. Deixe-me ficar quietinho no meu canto. Concordo, mas havia mais em jogo. E Yahweh sabia que podia confiar em Jó e que ele permaneceria fiel. E Satanás de imediato começou a contar mentiras, questionando os motivos de Jó. Para revelar a verdade, Yahweh disse: "Muito bem, faça o que você quiser com ele, mas não lhe tire a vida." Assim, de certa forma, o sofrimento de Jó era por causa de Satanás, mas apenas em um sentido limitado. Satanás não tinha permissão para tocá-lo de uma forma direta. O poder de Satanás é limitado, e essa era uma verdade que Jó conhecia. Nós gostamos de atribuir o sofrimento ao fato de vivermos em um mundo pecaminoso, e isso é verdade até certo ponto. Mas em última análise, se realmente acreditamos que Yahweh é todo-poderoso e que ele ainda está no controle, então também precisamos acreditar que tudo o que acontece, acontece porque Yahweh permitiu. Mesmo que ele não tenha feito por si só, ele permitiu que acontecesse.
Portanto, em última análise, Yahweh é responsável por tudo que nos acontece. É por isso que Jó disse: "E Yahweh o deu, e Yahweh o tomou." Foi o que Jó conhecia sobre Yahweh que lhe trouxe paz e alento, pois ele sabia que o Pai ainda estava no controle de tudo. E como tudo isso pôde trazer alento para Jó, uma vez que seus filhos estavam mortos e mesmo arruinado financeiramente? Como isso poderia confortá-lo? Como, acreditando dessa forma, ele não estaria enraivecido com Yahweh? É aqui que entra o comentário de Moisés de que Jó não acusou Yahweh totalmente, uma vez que ele conhecia o caráter de Yahweh. Ele confiava que tudo o que Yahweh permitia que acontecesse tinha um propósito maior. E foi essa convicção profunda que deu a Jó a paciência para suportar dificuldades dilacerantes. Séculos depois, após a Babilônia destruir Jerusalém, o profeta Jeremias foi consolado pela mesma certeza de quem era o Pai. Ele escreveu em Lamentações 3:33 que Yahweh não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O que você está dizendo é que o poder soberano de Yahweh se revela tanto quando ele tira quanto quando ele dá? É exatamente isso que estou dizendo. Não devemos dizer que Yahweh deu e Satanás tirou. Isso significa que Yahweh me abençoou, mas uma força maior que Yahweh veio e tirou de mim o que ele havia destinado a me dar. E não é isso que está acontecendo nessa situação. Somente Yahweh é Deus e somente Ele tem o poder supremo. E, portanto, a perda inexplicável revela seu poder soberano tanto quanto as bênçãos. Ele pode fazer o que quiser, pois o nosso Deus eterno sabe o que é melhor para cada um de nós. Jó compreendeu que Yahweh tinha o poder de deter Satanás, e Satanás não é mais poderoso que Yah. Então, em seu momento de profunda tristeza, ele escolheu confiar no que ele conhecia sobre o caráter divino, e ele escolheu confiar que havia um propósito para sua dor. Ele provavelmente ainda não sabia qual era o propósito, mas Jó conhecia Yahweh. Ele sabia que Yahweh não aflige ou entristece de bom grado os filhos dos homens. E ele confiou no amor e no que ele conhecia sobre nosso Pai amoroso, mesmo sem entender o motivo do que estava acontecendo. Isso lhe trouxe alento e este sentimento seria o mesmo que poderíamos contar a nosso favor. Mateus 24 tem sido estudado há muito tempo pelos detalhes proféticos que o capítulo oferece. Presume-se que todo este capítulo seja uma profecia com dupla aplicação, os quais se referem tanto à destruição de Jerusalém quanto ao fim do mundo. Contudo, uma análise cuidadosa desta passagem revelou que a maior parte do capítulo trata-se exclusivamente da destruição de Jerusalém, e Marcos 13 e Lucas 21 são passagens paralelas que ajudam a esclarecer Mateus 24. O Evangelho de Mateus, por ter sido escrito para um público judeu, contém certas expressões idiomáticas judaicas que interpretamos literalmente por não as compreendermos. Marcos e Lucas, por outro lado, foram escritos para um público gentil e, portanto, esses relatos paralelos podem nos ajudar a entender o que Mateus contempla. Junte-se ao Chris e ao Will ao eles realizarem um estudo comparativo dessas três passagens fascinantes. Sua fé crescerá ao ver o amoroso cuidado de Yahweh pelos crentes no passado, porque o que ele fez por outros, ele fará por você também. Procure pelo programa 278, intitulado Predizendo a Queda de Jerusalém. O programa é o de número 278, Predizendo a Queda de Jerusalém, no www.worldlastchance.com/português. Vamos continuar? Jó sabia, como vimos no nosso último segmento, que Yahweh era soberano. Ele é, em última análise, o poder que controla tudo. Outra coisa que Jó sabia e que lhe deu forças para perseverar foi que Yahweh é fiel e ele nos ama. Jó não tinha uma Bíblia em seu favor, mas conhecia Yahweh e confiava no seu amor. Satanás tentou fazer Jó duvidar do amor de Yahweh. E a magnitude da perda de Jó teria sido mental e emocionalmente devastadora. O fato de ter acontecido justamente no dia em que os filhos de Jó estavam reunidos, desfrutando da companhia uns dos outros, foi um insulto ainda maior a uma ferida já aberta. O plano de Satanás era fazer também com que tudo se tornasse espiritualmente avassalador.
Mas, mais do que o momento, foi a maneira como tudo foi perdido. O que você quer dizer, Will? Bem, os sabeus vieram e roubaram os bois e os jumentos. Os caldeus vieram e roubaram todos os camelos. Mas o que aconteceu com as ovelhas? Elas foram queimadas? Que estranho. Não exatamente. As ovelhas eram usadas para sacrifício e, ao queimar todas elas, Jó não foi só impedido de oferecer sacrifícios. Todos os seus animais desapareceram. Como isso poderia implicar que Yahweh não estava interessado em receber sacrifícios dele? Era uma maneira de Satanás plantar dúvidas no coração de Jó. Nossa, eu nunca tinha percebido isso antes. Mas você tem razão. O versículo 16 diz: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Nas Escrituras, o fogo que cai do céu é um sinal de julgamento divino. Exatamente. Satanás queria desmantelar a fé de Jó em Yahweh e fazer com que Jó se sentisse abandonado por Yah. Ele queria que Jó começasse a duvidar e a presumir que Yahweh o havia rejeitado e abandonado, ou que o estava punindo. Mas Jó conhecia Yahweh e sabia que o Criador é um Deus de amor. Então ele sabia que havia algo mais acontecendo. Jó sabia como Yahweh é quem está no controle e seus problemas eram causados frente à permissão de Yahweh. Não eram os deuses dos sabeus ou dos caldeus os responsáveis por tudo o que estava acontecendo, mas o próprio Deus de Jó, Yahweh. É interessante que o mesmo sofrimento que Satanás usa para tentar abalar nossa conexão com Yahweh seja o que Yahweh usa para fortalecer nossa fé. Isso demonstra como nada mais logra o poder onipotente de Yahweh. O que Satanás planeja para nossa destruição, Yahweh pode transformá-lo em nosso bem eterno. É por isso que Paulo, em Romanos 8:28, pôde dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó sabia disso. Não há o menor indício em todo o livro de Jó de que ele, nem por um instante, tenha caído na armadilha de pensar que Yahweh não o amava mais ou que lhe havia virado as costas. A declaração de Jó, Yahweh o deu e Yahweh o tomou, foi uma declaração de convicção. Ele estava dizendo: Yahweh fez isso porque ele me ama. Nossa, isso é fantástico. Teria sido tão fácil ficar com raiva de Yahweh ou começar a duvidar de sua bondade. Mas isso seria acusar Yahweh de uma forma tola. Nós temos a vantagem de termos as Escrituras à nossa disposição, algo que Jó não tinha. Sabemos que Yahweh nunca muda e tivemos ampla demonstração de seu amor por nós, tanto nas histórias preservadas nas Escrituras, quanto em nossas próprias vidas. Sem mencionar o dom de Yahushua. E nós também podemos escolher confiar, uma vez que nosso Criador é nosso Pai Celestial. Ele nos corrige e até mesmo nos pune. Mas como um bom pai terreno, isso é misturado com amor e a intenção de lutar pelo nosso bem eterno. E quando, como Jó, aceitarmos isso, e quando o abraçarmos e nos apegarmos a ele, também teremos vigor para perseverar. Abra Cris em Hebreus 12. Há uma passagem que aborda esse ponto. Você poderia ler nos versículos 3 a 11 para nós? Ok. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem de Yahweh, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque Yahweh corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual?
e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando exercermos nosso livre-arbítrio para aceitar com gratidão tudo o que acontece como sendo a vontade direta de Yahweh para nosso bem maior, descobrimos que temos paz, força, coragem e perseverança. O que estamos fazendo de uma forma muito real é confiar que Yahweh sabe o que é melhor. Isso me leva ao próximo ponto do que Jó sabia e conhecia. Ele sabia que Yahweh tem a sabedoria para estar à frente e coordenar tudo para o nosso bem eterno. Isso é algo que não podemos fazer, mas é algo que a onipotência do nosso Pai pode. Agora sabemos que o plano de Yahweh é salvar o máximo de almas possível. Isso glorificará o seu nome e limpará a sua reputação, que foi manchada pelas mentiras de Satanás. Este é um ponto importante. Vamos abrir agora em Efésios 1 e ler os versículos 3 a 8. Paulo faz um comentário bastante atrevido aqui, quase ao ponto da impertinência. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Yahushua Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Yahushua Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Paulo está dizendo que foi prudente da parte de Yahweh tratar a humanidade com amor e graça. Acho que eu não teria coragem de dizer algo assim. Você teria, Chris? Não teria. E você? Imaginaria ele dizendo: você fez a coisa certa em me perdoar? Que audácia! Paulo sabia que era essa a demonstração do amor de Yahweh que colocaria o universo para sempre em uma base de segurança eterna. O pecado não ressurgirá porque todos viram o que acontece. Ninguém jamais duvidará da bondade do amor de Yahweh. Agora, tendo isso como objetivo de Yahweh, ele faria algo para colocá-lo em risco? De jeito nenhum. Ele sempre age com sabedoria e discernimento profundo, e Jó sabia disso. É por isso que ele não acusou Yahweh de insensatez, ou, traduzindo literalmente, Jó não acusou Yahweh de tolice. Em vez disso, o que Jó fez foi reconhecer que em todas as coisas Yahweh age com sabedoria. Quando Jó disse: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei", ele estava admitindo que veio ao mundo sem nada e que ao retornar ao pó nada levaria consigo. Tudo o que era seu vinha de Yahweh. Portanto, como tudo pertencia a Yahweh desde o princípio, ele tinha o direito de retomar tudo, quando em sua infinita sabedoria soube que isso era para o bem maior. Confiar na sabedoria de Yahweh e entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem é, na verdade, difícil quando estamos sofrendo. Com certeza. É muito mais fácil dizer: por que Yahweh fez isso comigo? O que ele tem contra mim? Como ele espera que eu confie nele agora? Mas não foi isso que Jó fez. Jó sabia que Yahweh é um Deus de amor e que todas as suas ações são sábias. Quando entendermos isso e a incorporarmos à nossa experiência pessoal, também seremos capazes de confiar como Jó confiou. Eu tenho uma citação aqui comigo que eu gostaria que você lesse, Chris. É de um autor americano do século XIX que sempre me marcou. Levei um tempo para encontrá-la, mas gostaria que você a lesse, pois é algo que todos deveríamos lembrar. Está aqui, leia para nós. Deus jamais guia seus filhos de maneira diferente
daquela que eles escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão cumprindo como cooperadores com ele. Nem Enoque, nem Elias foram maiores ou mais honrados do que João Batista, que sucumbiu sozinho na prisão, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Filipenses 1:29. E de todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a comunhão com Cristo em seus sofrimentos é a mais importante responsabilidade e a mais elevada honra. Por que isso é uma mais importante responsabilidade e a mais elevada honra? Porque se nossa fé ruir, isso dará crédito às acusações de Satanás. A experiência de Jó nos mostra a importância de reconhecer a sabedoria de Yahweh em ordenar todas as coisas, até mesmo as experiências que consideramos mais dolorosas. Se permanecermos focados no fato de que um Pai amoroso as ordenou para o nosso próprio bem, nossa fé não só não minguará, como também se fortalecerá. E há mais uma citação que eu gostaria que você lesse, que é do mesmo autor. Está aqui, Chris. Tudo o que nos deixou perplexos nas providências de Yahweh será esclarecido no mundo vindouro, e as coisas difíceis de entender encontrarão explicação. Os mistérios da graça se desdobrarão diante de nós. Onde nossas mentes finitas encontraram apenas confusão e promessas quebradas, veremos a harmonia mais perfeita e bela. Saberemos que o amor infinito ordenou as experiências que pareciam mais difíceis. Perceba que isso não é apenas permitido, mas ativamente ordenado, e Jó sabia disso. É por isso que ele conseguiu enxergar além das mentiras de Satanás e ainda assim confiar no amor e na sabedoria de seu Pai Celestial. Continue, Chris. Aquele que é imbuído do Espírito de Cristo permanece em Cristo. O golpe que lhe é desferido recai sobre o Salvador, que o envolve com a sua presença. Tudo o que lhe acontece vem de Cristo. Ele não precisa resistir ao mal, pois Cristo é a sua defesa. Nada pode atingi-lo, exceto com a permissão do Senhor, e todas as coisas que são permitidas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso Pai Celestial tem 1000 maneiras de nos prover, das quais nada sabemos. Aqueles que aceitam o princípio fundamental de tornar o serviço ao Supremo Yahweh verão as perplexidades desaparecerem e um caminho claro se abrir diante de seus pés. Ao entregarmos nossos caminhos a Ele, Ele guiará nossos passos. Uau, que incrível! Ao abraçarmos esse conhecimento como um alicerce sobre o qual construímos nossas crenças, seremos capazes de dizer como Jó, não importando as crises que enfrentemos, bendito seja o nome de Yahweh. O que significa essa frase? Bendito seja o nome de Yahweh? Nosso Pai é aquele que abençoa. E essa parte eu entendi, mas como bendizemos o seu nome? Ótima pergunta, Chris. Bendizemos o seu nome quando, como Jó, em meio às provações que nos machucam, nos entristecem e nos trazem estresse avassaladores, ainda assim confessaremos que Ele é bom, bondoso e amoroso, e que ainda confiamos nele. O Salmo 89 começa com as palavras: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Yahweh. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Fecha aspas. Essa fé inabalável se torna um testemunho para os outros, fortalecendo a sua fé. E é assim que bendizemos o nome de Yahweh. Abramos agora em Isaías 63 e leia os versículos 7 a 9. Celebrai as benignidades de Yahweh e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que Yahweh nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou.
Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. É a ciência do amor firme e imutável de Yahweh, do seu poder exercido em nosso favor e sempre para o nosso bem maior, que mantém nossa fé firme e imutável. Foi isso que motivou Jó a permanecer fiel e é o que nos dará forças para perseverar também. Jó fez mais do que simplesmente se submeter à vontade de Yahweh. Ele foi além e, em seu momento de extremo abalo e desalento, adorou a Yahweh. Isso demonstra a profundidade de sua confiança e o grau em que sua fé ainda se apegava ao que ele sabia ser verdade. Nosso tempo já se esvaiu, mas Satanás havia dito que se Yahweh o deixasse atacar Jó pessoalmente, Jó amaldiçoaria Yahweh sem devaneios. E é óbvio que sabemos que isso não aconteceu. Em vez disso, Jó declarou: "Bendito seja o nome de Yahweh." Esse tipo de fé que só se torna uma realidade quando você confia em Yahweh, e essa confiança só vem com o conhecimento pessoal dele como um Pai Celestial amoroso, zeloso e que é digno de confiança. E como desenvolvemos esse amor e essa confiança? Passando tempo com ele em sua palavra e criando o hábito de confiar nele nas pequenas coisas. E quando os grandes desafios da vida surgirem, nós continuaremos no caminho que já trilhamos, sabendo que em seu amor e seu poder infinito, ele estará trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. A pergunta de hoje vem da terra dos lagos cor-de-rosa e que tem mais de 10.000 praias. Não faço a mínima ideia. É lá que fica a cerca mais longa do mundo, que tem por volta de 5.600 quilômetros de extensão. Ah, bom, neste caso é a Austrália. Você acertou! A cerca mais longa do mundo foi projetada para proteger o gado de cães selvagens. Enfim, a Amanda da Austrália escreve: "Notei que nos programas mais recentes vocês não estão usando o nome divino com tanta frequência quanto antes. Como vocês mesmos já disseram, é um privilégio conhecer e usar o nome de Yahweh Elohim, nosso Criador divino. Então, por que vocês estão voltando a usar o título pagão Deus com tanta frequência? Eu aprendi sobre o nome divino com vocês, e é muito decepcionante ouvir vocês voltando a usar tais títulos. Por favor, WLC, não façam isso." Essa é uma pergunta que procede. Você tem razão, Amanda. Nós estamos usando o título Deus com mais frequência do que no passado. E isso tem sido um ponto de discussão entre os membros da equipe da WLC. Sim, é verdade. Nós, quando aprendemos o nome divino pela primeira vez, querido ouvinte, nós estávamos tão animados e entusiasmados em conhecê-lo, bem como usá-lo, que temos que admitir que exageramos um pouco. Toda vez que víamos Deus no Novo Testamento, usávamos Yahweh. E toda vez que víamos o nome Deus no Antigo Testamento, usávamos Elohim. Mas para sua tranquilidade ainda usamos o nome divino. Em nossas Bíblias modernas ele aparece mais comumente como Senhor em letras maiúsculas, e ele nunca deveria ter sido ocultado pelo título genérico de Senhor. Nosso Criador tem um nome e o Antigo Testamento o usa repetidamente. O que você está percebendo agora é que, após muita discussão entre a equipe, estamos usando títulos genéricos quando o hebraico original os usa. El, Eloá, Elohim. Essas são todas as palavras hebraicas para Deus ou deuses. E Elohim é a forma plural que é equivalente aos nossos deuses. É algo que os israelitas faziam, pluralizar o título para demonstrar maior respeito. Correto. O que descobrimos ao substituir todas as referências a Yahweh pelo seu nome e substituir Deus por Elohim foi que estávamos encontrando problemas, pois o significado não parecia claro. Vamos ver alguns exemplos para que você, Amanda, entenda o que quero dizer. Chris, você poderia ler para nós os 3 primeiros versículos de Êxodo 20? Leia exatamente como aparece em nossas Bíblias modernas. Certo. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Assim, se quisermos restaurar o nome sagrado como nós procuramos fazer, leríamos esta passagem da seguinte forma: Então falou Elohim todas estas palavras: Eu sou Yahweh, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Nesta passagem está tudo certo, mas se perderam algumas nuances. A palavra Elohim é simplesmente a palavra hebraica para deuses, e Elohim em si é um título usado tanto para falsos deuses quanto para Yahweh. Dessa forma, essa ideia de que não se pode aplicar a mesma palavra a Yahweh, que é usada para falsos deuses, está errada. As próprias escrituras usam repetidamente Elohim para se referir tanto a Yahweh quanto a falsos deuses. Exato, porque a menos que você tenha uma palavra que possa ser usada para se referir tanto ao verdadeiro quanto ao falso, você não poderá fazer comparações. E este primeiro mandamento é uma comparação. Ele afirma que Yahweh é o único Elohim verdadeiro e o único Deus verdadeiro. É por isso que ele explica: não terás outros deuses diante de mim. Portanto, a menos que você use a palavra Elohim toda vez que a palavra deuses aparecer nas Escrituras, você perderá essas comparações. E o problema de fazer isso é que algumas pessoas em nossa audiência podem não saber que o termo hebraico para deuses é Elohim, ou que o plural de um título era comumente usado para demonstrar respeito. Se você usar Elohim exclusivamente para Yahweh, você estará basicamente fazendo o que os tradutores fizeram quando usaram o termo Senhor no lugar do nome de Yahweh. Elohim é simplesmente um título, assim como a palavra Deus. Existem conceitos nas Escrituras que simplesmente não conseguimos comunicar, a menos que tenhamos a capacidade linguística para fazer uma comparação. Um exemplo perfeito disso se encontra em João 17, versículo 3. Você poderia ler para nós, por favor, Chris? João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Esta é uma fala poderosa que afirma que somente Yahweh é o único Deus verdadeiro. Mas se a pessoa com quem você está falando não souber que o termo Elohim também se refere a falsos deuses, ela não terá o mesmo impacto se você disser: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Elohim verdadeiro. Ou, e a vida eterna é esta, que te conheçam o único Yahweh verdadeiro. Isso é ainda pior. Bem, isso altera o significado da frase original e não queremos fazer isso. Outra afirmação que não se pode fazer sem usar um título que se refira tanto ao verdadeiro quanto ao falso são as declarações de identificação. Um exemplo disso é a de Deuteronômio 20, versículo 1. Você poderia ler para nós, Chris? Faça a gentileza de substituir o nome em si, mas mantenha os títulos para que fique claro. Certo. Diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois Yahweh, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Yahweh, o teu Deus. Nós não estamos falando dos deuses dos sidônios, dos moabitas ou dos egípcios, mas estamos falando do teu Deus que é Yahweh. Outro excelente exemplo é o de Deuteronômio 10, versículo 17. Vamos analisá-lo agora. Pois Yahweh, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Sem o uso de um título genérico que se refira tanto a Yahweh quanto aos falsos deuses, nós não poderíamos dizer que Yahweh é Deus dos deuses, nem mesmo dizer que ele é o grande Deus. Suponho que você poderia dizer, pois Yahweh, o seu Elohim, é Elohim dos Elohims e Adons dos e assim por diante. Nós não teríamos certeza de qual seria o plural de Senhor. Seria do grande El? Mas, novamente, inserir palavras advindas de outras línguas pode criar confusão se a outra pessoa não as conhece. A comunicação não pode ocorrer se você estiver usando palavras que a outra pessoa não as conheça ou não as entenda.
E não se esqueça de que no hebraico original, o próprio Yahuwah usou títulos genéricos para contrastar a si mesmo com os falsos deuses. E não é pecado usar a palavra Deus em letras minúsculas. Essa é simplesmente a palavra que chegou até nós, em nossa família linguística, a partir das palavras que Yahuwah atribuiu aos nossos ancestrais na Torre de Babel. As palavras são apenas sons aos quais atribuímos significado, e elas não têm valor moral. A questão é a comunicação e não se limitar arbitrariamente de maneiras que nem mesmo as Escrituras permitem. Mas vamos falar sobre o Novo Testamento. Tudo o que você disse se aplica ao Antigo Testamento. E quanto ao Novo? Certo. Neste caso já é um pouco diferente, pois grande parte do Novo Testamento foi escrita em grego koiné. A palavra grega para Deus é Theos, e assim como o hebraico Elohim, ou a nossa palavra Deus, era um título aplicado tanto a Yahuwah quanto a falsos deuses. Há evidências que sugerem que parte do Novo Testamento foi escrita em aramaico, especialmente os evangelhos. Mas o que precisamos lembrar é que na época de Cristo, a religião israelita estava espiritualmente morta, mas repleta de regras rígidas e formalidades frias. Uma dessas regras era que o nome divino era sagrado demais para ser pronunciado, e assim eles não o usavam. É por isso que você não encontra Yahuwah no Novo Testamento, nem mesmo em grego ou aramaico. E quanto a Senhor? Esse aparece no Novo Testamento. Sim, e geralmente se refere a Yahushua. Não sei como seria em aramaico, mas o termo Senhor no grego era Kurios. É simplesmente um título de respeito e que não implica necessariamente como sendo uma divindade. E no Novo Testamento, quando fica claro de quem está se falando, costumamos fazer o que fazemos com os escritores modernos, quando está claro que estão se referindo a Yahuwah. Nós então restauramos o nome divino nessas circunstâncias. As Escrituras repetidamente exortam os crentes a invocar o nome de Yahuwah, e no original elas não mencionam os nomes Senhor ou Deus, mas usam o nome divino. Nós devemos invocar o nome de Yahuwah. E há poder nesse nome. Absolutamente. Mas não é pecado usar um título genérico para se referir a Yahuwah quando ele próprio o faz para comunicar conceitos específicos que não podem ser comunicados de outra forma. Obrigado, Will. A seguir, temos a Laura Lee com a promessa diária de hoje. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Iá. Quando você vai a um lago ou um rio, você gosta de mergulhar? Isso é algo que você faz? Pessoalmente, eu não. Não me importo de pular de pé primeiro, especialmente se estiver nadando ou pulando em um lugar que eu não conheça. Eu não gosto de mergulhar de cabeça. E mesmo que eu saiba que a água é profunda, eu não gosto de mergulhar. Bem, quero falar sobre Jonathan Bauer. Ele é executivo de tecnologia em um hospital nos Estados Unidos. No dia 2 de maio de 2021, ele deu um salto que, como você verá, foi um verdadeiro salto movido por sua fé. Jonathan e sua filha de 13 anos, Eva, estavam fazendo algumas atividades juntos. O tempo estava agradável, enquanto pai e filha atravessavam a ponte de 2 pistas da Rota 90 que atravessa a Baía de Assawoman, ligando o Ocean City, Maryland, ao continente. É uma ponte longa, 1,4 milhas ou mais de 2 quilômetros de comprimento. Agora, o que você precisa saber sobre a Baía Assawoman é que ela é rasa, mas muito rasa mesmo. A ponte mede uns 25 pés, ou mais de 7,5 metros acima da água. Enquanto Jonathan e Eva atravessavam na caminho de casa, de repente eles viram uma picape preta derrapando em ambas as faixas de tráfego. Ela atingiu uma mureta de concreto e voou por cima da SUV onde eles estavam e parou bem em frente deles. Dirigindo em alta velocidade, o acidente resultou em um engavetamento de 5 carros. Quando a caminhonete finalmente conseguiu parar, a parte superior do compartimento e a cabine dos passageiros estavam pendurados no parapeito da ponte, bem próximo das águas da baía. Depois de se certificar de que Eva estava bem, Jonathan correu para a picape. O motorista desceu e caiu na calçada antes de correr para o parapeito da ponte e olhar para baixo.
Jonathan não conseguia entender o que o homem estava dizendo, pois ele estava falando em espanhol, mas olhou para onde o homem apontava. Para sua surpresa e terror, Jonathan viu lá embaixo uma cadeirinha de criança flutuando na água, e a alguns metros de distância estava uma menina que parecia ter cerca de 2 anos de idade. Seus olhos castanhos estavam arregalados de terror. Enquanto ela se debatia na água, lutando para se manter na superfície, Jonathan esperou que o homem fizesse alguma coisa, mas rapidamente ficou claro que ele estava em estado de choque ou não sabia nadar. Se a criança pudesse ser salva, Jonathan era a pessoa a quem ela podia contar naquele momento trágico. A questão é que, como eu disse, a Baía de Assaouan tinha suas águas bem rasas, e a profundidade máxima que ela poderia atingir era cerca de 1,20 m. Isso não é muito quando você teria que pular de uma altura tão grande, e Jonathan nem mesmo sabia se havia pedras por baixo daquelas águas. Ao olhar fixamente para sua filha lá dentro de seu carro, ele pulou da ponte sem pestanejar, afundando nas águas frias daquele braço de mar. Para sua surpresa, ele não se machucou. Ele rapidamente agarrou a criança e ficou de pé nas águas rasas daquela baía. A menina não estava respirando, e ele a deitou sobre o seu ombro e bateu nas costas dela com a palma de sua mão, e fez esse processo repetidamente. A água então começou a sair pela sua boca, mas ainda não conseguia respirar. Finalmente, ela, sufocada e engasgada, conseguiu respirar profundamente. Foi o som mais doce que Jonathan jamais havia ouvido em toda a sua vida. Seus bracinhos circundaram seu pescoço e o agarraram com força, e ele a segurou bem perto de si para tentar aquecê-la. Em seguida, uma lancha de serviço de resgate se aproximou e os levou até a doca mais próxima, onde uma ambulância já estava de prontidão para levar a criança ao hospital. Naquela noite, Jonathan, sua esposa e filha estavam muito gratos pela forma como tudo acabou. O dia poderia ter terminado em tragédia, mas não foi isso que aconteceu. No Salmo 18, Davi declarou: "Por que fazes resplandecer a minha lâmpada? Yahua, meu Elohim, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Elohim salto muralhas. O caminho de Elohim é perfeito, a palavra de Yahua é aprovada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Elohim senão Yahua? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Elohim que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Obrigado, querido ouvinte, por nos sintonizar no programa de hoje. Se ele foi uma bênção e você gostaria de compartilhá-lo com outras pessoas, você pode encontrá-lo em nosso site. Basta clicar no ícone Rádio WLC e rolar para baixo até o programa 288, intitulado O que Jó Sabia? Novamente, O que Jó Sabia está disponível no www.worldlastchance.com/português. E esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembrem-se, Yahua te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahua sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.